Agora só falta o Lindbergh Faria e a Gleisi Hoffmann também detonar o Lula e abandonar o barco. A Daniela Lima, ela é conhecida como sendo o ventríloco do sistema e principalmente dos ministros do STF. A Daniela Lima não é um indivíduo que pensa por conta própria, ela está ali apenas para verbalizar os textos que ela recebe ali do Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli. Esse é o trabalho dela e foi assim que ela chegou onde ela está. Ela lê as mensagens que ela recebe do STF e às vezes de alguns ministros do Lula também. Então, quando ela passa mais de 3 minutos detonando o Lula, o Haddad, o Sidônio, o governo do PT inteiro, é porque chegamos no ponto da irreversibilidade. Agora nós estamos vendo a Globo batendo e abandonando o Lula através da principal passadora de pano desse governo, que ela talvez está empatada ali com a Miriam Leitão. Então, o que você vai assistir agora, para mim, é algo que só poderia acontecer numa realidade paralela, mas não. Está acontecendo e é Daniela Lima descendo o cacete no Lula por 3 minutos, gente. Cadê o ninguém abandona a mão, ninguém larga a mão de ninguém? Isso aqui vale ouro para mim, tá? Presta atenção. São 3 cenas de um governo em crise. A gente vai começar com isso aqui. Este dia, o dólar. Um desastre anunciado. Fernando Haddad foi escalado por uma crueldade da história a ser o homem que apresentou para o Brasil 2 medidas unificadas, sobre as quais ele era absolutamente contra. Não as medidas em si, mas a forma como elas seriam apresentadas. O governo chamou, às vésperas desse anúncio, o anúncio do ajuste fiscal e da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, uma reunião grande. Ela aconteceu na Presidência da República. Participaram dessa reunião o ministro Fernando Haddad, participou dessa reunião ainda antes de assumir oficialmente a presidência do Banco Central, Gabriel Galípolo. Simone Tebet tinha representantes lá. Os ministros Rui Costa, chamado de o onipresente dentro do Palácio do Planalto, o ministro Alexandre Padilha, o então ministro das Comunicações, Paulo Pimenta. Era uma reunião grande. Tinha muita gente lá. Quando um personagem irrompe, entra na sala. Foi o primeiro ato oficial, digamos assim, de Sidônio Palmeira, o atual secretário de Comunicação. Nossa Senhora, ela tá jogando a culpa tudo do Sidônio. Como agente de um governo para o qual ele ainda não tinha sido nomeado e cujo homem que ele ia substituir estava sentado, inclusive, naquela reunião. Sidônio chega já com um plano de comunicação debaixo do braço. Ele diz, olha, nós vamos anunciar as 2 coisas juntas, o ajuste fiscal de um lado e a isenção no imposto de renda para quem ganha até R$5.000 do outro. Assim a gente mostra, a gente faz um aceno para a nossa base. Era o que quem queria, Daniela? O Lula. O Lula estava convencido de que não repetiria o que eles consideram erro do governo Dilma, anunciar muito corte, 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 corte. Não, vamos fazer as 2 coisas. Isso aqui é uma decisão para ganhar no ponto da política. Fernando Haddad, então, se manifesta. O Haddad diz, gente, não vai funcionar. Segundo relatos de quem participou dessa reunião, e foram muitas pessoas com as quais eu conversei, o Haddad disse, olha, fazer o anúncio conjunto de um ajuste e do outro lado de algo que na prática é renúncia de receita não vai cumprir o efeito nem no mercado financeiro e nem para as pessoas, porque elas não vão gravar as 2 coisas. Em termos de comunicação é ruim, passa um sinal trocado. O Haddad dando aula de comunicação para o secretário da comunicação recém-contratado para salvar o governo Lula. Olha a lástima que virou isso aí. O Lula então fala, discordo, mas já que você tem uma outra posição, vamos aqui ouvir todo mundo. E ele inicia, sério, uma espécie de assembleia sobre o gesto que, de novo, era o mais aguardado pelo mercado e pelos agentes econômicos para esse governo. Por óbvio, Rui Costa, o time do Palácio do Planalto e Sidônio Palmeira ficam ao lado de Lula. Haddad sai derrotado com uma Simone Tebet excelente, mas que estava ao lado dele, e Gabriel Galípolo se irmanando na gestão dessa crise. Gente, quando o Haddad está perdido já ali, ficou claro que ia ser derrotado e que ia ter esse formato, um anúncio conjunto, ele diz, gente, eu preciso despachar sós com o presidente. E as pessoas saem. Ele pede só para Gabriel Galípolo ficar. E aí Fernando Haddad diz, você, Galípolo, tem a obrigação de dizer ao presidente, segundo foi relatado por quem foi tentar entender o que ele queria com o Lula sozinho depois de ter sido derrotado. Galípolo, você vai ser presidente do Banco Central por 4 anos. Você tem a obrigação de dizer para o presidente da República o que é que vai acontecer se ele fizer o anúncio dessa forma. E o Galípolo disse, presidente, o dólar vai estourar a barreira dos R$6. Quer dizer que o Lula foi avisado pelo Galípolo, hein? E mesmo assim decidiu ir por esse plano idiota. Lula disse, isso é uma decisão política. Fincou o pé. Lula deu de ombros, mas foi dito e feito. O dólar estourou a barreira dos R$6. O governo fecha o ano com as pessoas discutindo o preço. Quem tinha viajado de férias se deu muito mal. Quem estava apostando que o ajuste ia surtir um efeito se deu muito mal. O governo fecha o ano com as pessoas discutindo o preço da ceia de Natal. E quem tinha saído daqui falando, caramba, tá muito difícil. Bom, essa foi a grande estreia de Sidônio Palmeira dentro do governo. A partir daí, no relato... Coitado desse Sidônio. Aposto que o PT tá sentindo falta do Paulo Pimenta, que era um incompetente, mas ele não era tão destrutivo quanto esse cara. De uma fonte, ela diz o seguinte, esse é um petista, tá? Pra mim, essa é a reunião que marca o início da derrocada do governo. Ali tá o nascedouro de uma crise de confiança e da percepção de que o Haddad não tinha força interna. Agora ela detonou o Haddad. O Haddad é um ministro fantoche, tá? Ele não decide nada, ele só faz o que mandam ele fazer. Uma outra questão que circunda isso, me disse uma fonte.
Publicitário, marqueteiro, faz campanha. Governo convence. Campanha é disputa. Nesse caso, a gente está precisando de aceno. Agora ela detona o Sidônio. Gente, isso aqui tá bom demais. Eu tô analisando tudo isso que tá acontecendo. E tem esse trecho aqui, ó. Opa, tem esse trecho aqui que é do início da fala dela, que eu achei fenomenal. Que ela fala que nunca na vida dela ela viu algo nesse sentido. Quer ver, ó? Vira o ano e o que acontece, né? O governo sofre algo que, sinceramente, eu cubro política desde os 17 anos. Eu não me lembro de ter visto algo semelhante ao que aconteceu na crise do Pix. Vira o ano, então, com todo mundo falando do dólar na altura, Veja que, geralmente, dezembro, quando você vai fazer pesquisa em política, você sabe que em dezembro as pessoas recebem o 13º, tem férias escolares, então tem uma viagem, tem um respiro. Você espera um sentimento de bom humor social. É verdade, né? Normalmente a rejeição do governo diminui um pouco em dezembro. Isso não aconteceu. O noticiário estava tomado pelo preço das coisas e pela alta do dólar. Sim. Quando vem em janeiro, o governo vê uma outra frente de crise. A portaria da Fazenda, que ampliava a fiscalização sobre o Pix, chama a atenção da oposição, que faz um duplo ataque. Escala um dos seus mais populares para fazer um vídeo com duríssimas críticas à medida e... Agora é duríssimas críticas, não é fake news mais não? ainda elabora uma série em outra frente de desinformações a desinformação, é claro. Respeito do assunto. O Sidônio Palmeira produz esse material, que é o Lula com a camisa do time dele, indo fazer um Pix dizendo, olha, tá tudo certo, não vai mudar. O que acontece nesse momento? O governo capitula. O governo diz textualmente para as pessoas, eu não dou conta de travar esse debate. Dias depois dessa cena em que o Lula tenta defender o Pix, ele vai lá e recua. E aí, de novo, está entubado Fernando Haddad, porque na discussão, Haddad disse, temos que manter e explicar, porque isso aí é banal, dá para explicar, vai combater, inclusive, crime organizado. Pelo que eu estou entendendo, tipo assim, o Fernando Haddad é um fantoche, mas ele é o mais inteligente da turma, só que ele não é escutado por ninguém, ele é engavetado, como você disse, ele é entubado, né? E o governo toma as decisões de acordo com o Sidônio. Sidônio, obrigado, cara. Desde que você entrou, você tem sido uma bênção para o Brasil. Você entrou e ajudou a mostrar para o povo brasileiro o que o Lula realmente é. Você merece o título de craque do ano, o craque do mês da oposição. Tá bom? Eu acredito que depois que esse governo acabar, você será muito bem-vindo no PL. Desculpa. Você será muito bem-vindo no PL. Afinal de contas, poucas pessoas poderão colocar em sua biografia o quão bom tem sido as suas ações para o nosso país. Você realmente está ajudando a salvar o Brasil e ainda está recebendo para destruir esse governo pelo próprio governo. Sidônio, você é o cara. Agora, voltando. Daniela Lima gastando mais de 3 minutos batendo no governo, batendo no Sidônio, batendo no Rui Costa, batendo no Lula. Que dia que você ia imaginar uma coisa dessa? Meu amigo, o Brasil tem solução.